Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Nós vamos iniciar a nossa palestra. Em primeiro lugar, para nós é uma imensa satisfação estarmos aqui como ex-alunos da Escola Cristã, hoje professores de Geografia. Para quem não sabe, nós somos primos, fizemos Geografia, a Anderson tem um ano à frente, mas nós ainda passamos 3 anos viajando junto para a faculdade, mesma cadeira, todos os dias. E hoje nós estamos aqui, como é muito comum em nosso dia a dia, fazermos bastante coisa juntos. Inclusive ele é meu primo, casou com a minha prima, né? Mas para iniciar eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Salmo 19, de 1 a 6. Que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai ao seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Bom, boa tarde. O tema da nossa palestra, como vocês podem observar, a importância do ensino da geografia para a glória de Deus. Antes de... Pela manhã, quando estávamos ouvindo a palestra do professor, ele perguntou quem queria vir aqui à frente e falar sobre algo durante 3 minutos, e ele falou sobre a questão do nervosismo, que muitas pessoas não vêm porque ficam nervosos, e que esse nervosismo é porque a gente vai pensar, fica pensando que os outros estão achando de nós aqui na frente. E pensando nisso, nós estamos aqui para servir vocês, como ele falou, mostrando a importância dessa disciplina que é tão menosprezada em muitas escolas, por muitos alunos, até por professores, por não conhecer realmente a importância dela na vida do aluno, e principalmente para, através dessa disciplina, ver a glória de Deus no mundo, na vida de cada um de nós. Então, para a gente poder conhecer a importância de alguma coisa, nós temos primeiro que conhecer, conhecer essa coisa. E antes da gente ver a importância da geografia, nós temos que primeiro saber o que significa a palavra geografia. Alguém sabe o que significa a palavra geografia? Geo é terra. Escrito, então, isso. A palavra geografia, ela é derivada de 2 palavras gregas. A palavra geo, que significa terra, e a outra palavra, grafia, que é o verbo escrever. Então podemos assim ver que geografia é escrever sobre a terra. E o que é que está escrito sobre a terra? O que é a geografia? O que é esse escrever? Então, podemos ver que o que está escrito na terra é a criação de Deus. O primeiro versículo da Bíblia já fala isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a palavra geografia, ela tem como, podemos dizer que tem como tradução a criação de Deus. Então, o mundo, ela pode ser considerado como uma carta de Deus para o homem, a sua criação. É como uma carta, como se Deus tivesse escrito e enviado para nós essa carta. Então, diante disso, a gente pode ver que a disciplina de geografia, ela deve ser relacionada a Deus. Se a tradução de geografia é escrever sobre a terra, o que está escrito é a criação de Deus, então essa disciplina
ela deve ser relacionada a Deus em todos os seus sentidos, uma vez que Deus ele é o Criador da terra e também do mundo. E existem vários versículos que mostram isso. O primeiro versículo da Bíblia, como falei a vocês, já mostra isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. João, capítulo 1, versículo 1 também diz isso. Hebreus 1, versículo 10. Então são vários versículos na Bíblia que mostram, que Deus ele é um Deus criador, que criou o planeta. Então a criação é obra das mãos de Deus e aponta para Ele. E a criação é um dos modos como nós podemos conhecer a nosso Deus. A Confissão de Fé Belga, no artigo 2, ela falando sobre como nós podemos conhecer o nosso Deus, ela fala que Deus ele pode ser conhecido de duas maneiras. E a primeiro modo como nós podemos ver nosso Deus, ela diz, a Confissão de Fé Belga, pela criação, preservação e governo do universo exposto a nossos olhos com os mais magníficos dos livros, no qual todas as criaturas, grandes e pequenas, são como as muitas letras que nos levam a conhecer claramente os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,20, todas essas coisas são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Então vejam que a criação de Deus, ela é um dos modos como nós podemos conhecer a Deus. E é tão importante a gente saber disso que em Romanos 1,20 diz que somente ela já é suficiente e convincente para tornar os homens indesculpáveis. É de dizer que não conhece a Deus porque não tem acesso à Bíblia. Mas a criação, ela também nos revela a Deus, a esse Deus Criador. Então, vejam, o quão é importante a gente conhecer a criação. E também o quão é importante a gente conhecer a geografia. Porque eu quero que vocês lembrem sempre disso. Palavra geografia, escrever sobre a terra. O que está escrito na terra? A criação de Deus. Então vejam que ela é tão importante, pois somente o fato de existir a criação, nós já podemos saber que existe um Deus. E aquelas pessoas que não têm acesso à Bíblia, elas também não são indesculpáveis, porque elas têm a criação para saber que ali existe um Deus criador. Então, como cristãos, e como professores cristãos, nós somos chamados a sermos reis, sacerdotes e profetas. Como até diz o nosso catecismo na pergunta 12, Dia do Senhor 12, pergunta 32, que todo cristão, ele é chamado, ele tem esse chamado de ser sacerdote, profeta e rei. E como os professores cristãos, nós temos essa responsabilidade de proclamar as obras de Deus, de proclamar a criação de Deus. E não tem nenhuma outra disciplina que fala tanto da criação de Deus como a geografia. Então vejam a importância da geografia para os nossos alunos. Através dela, nossos alunos podem conhecer sobre a criação de Deus e também assim conhecer sobre o nosso Deus. Então a geografia, ela tem essa primeira importância que nós podemos ver, de que nossas crianças, nossos alunos, através do nosso ensino da geografia, elas podem ver a glória de Deus, a criação de Deus, através de nossas aulas. E podemos ver assim, irmãos, que a geografia é muito mais do que uma disciplina decorativa. Às vezes na reunião de pais, o aluno ele tira nota baixa em geografia, aí chega um pai dizendo: eu não admito que meu filho tire nota baixa numa disciplina decorativa. Isso chega a me dar uma angústia tão grande quando escuto um pai dizer isso. Porque é uma mentalidade que já vem do passado, que professores, talvez que eles tiveram, fizeram com que ele visse a geografia uma disciplina decorativa. E, infelizmente, até hoje ainda acontece isso em algumas escolas.
professores que tratam a geografia como uma disciplina decorativa. Mas nós, como professores cristãos, como escola cristã, nós não devemos ver, né, a geografia como uma simples matéria, uma simples disciplina de decorar, porque ela é muito mais do que isso, né, como nós já podemos ver nesse início dessa palestra. Né? A geografia, ela trata sobre a criação de Deus. Né? Ela serve para nossos alunos conhecer a Deus. Muitas vezes eles não têm acesso a uma Bíblia em casa, mas eles têm acesso todos os dias à criação. Então é importante eles saberem que a geografia, ela fala sobre a criação de Deus e ela aponta para Deus. A criação é tão importante porque torna até as pessoas indesculpáveis em não conhecer a Deus, né? Porque a criação, ela aponta para o nosso Deus. E nós devemos mostrar aos nossos alunos a geografia, para que eles vejam através dela a criação de Deus e também observem esse Deus tão poderoso. Aí tem uma pergunta, né, no final: mas a partir de que idade, né, a geografia, ela deve ser ensinada às crianças? Já pode ensinar, né? Nasceu, já começa a ser ensinado sobre a criação. E na escola, né? Na escola a gente vê que muitas vezes o ensino da geografia ele é negligenciado no início. As crianças começam a ser trabalhadas em geografia só lá para o 3º, 4º, 5º ano. Então isso dificulta bastante o trabalho, somente de professores que, quando a partir do 6º ano, já são mais específicos da área, né? Já dificulta mais o trabalho do professor. Mas aí agora o professor Robson vai continuar. Eu acredito que todos nós já tivemos professores considerados ruins de geografia. Muitos até dizem eu odeio geografia. E muitas vezes não é a culpa exatamente da disciplina em si, que aqueles que tiverem a oportunidade de estudá-la verá que é uma disciplina linda. Né? A gente considera a geografia como a gramática do mundo, como a tabuada do planeta, porque não tem nada em qualquer outra disciplina que você não estude em geografia. Eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental 2, eu tinha uma professora que ela chegava muitas vezes e a gente chamava ela de professora pipoca fofinha, porque se a gente desse a pipoca ela não dava mais aula, né? Ela não dava mais. Quando a gente estudou na escola federal, a gente teve uma outra professora que a gente já chamava ela de cara de mapa. Ela chegava com aqueles mapas bem velhos lá e tudo. Tá, ótimo, mas e o que aquilo quer apresentar para nós? Enquanto professor de uma escola cristã, o que você está sendo para o seu aluno como um professor cristão que mostra a glória de Deus para ele? E aí é onde nós entramos em toda uma situação, né? O ensino da geografia para a glória de Deus. Só tu és Senhor, tu fizeste os céus, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida. Deus é o dono do mundo, Deus nos dá a função de mordomo. Basicamente é uma reflexão que eu quero ter com vocês sobre a importância do professor na sala de aula. E eu não vou dizer apenas do professor de geografia, mas eu vou dizer do pedagogo, que muitas vezes, em minhas próprias rodas de conversa sobre isso, eu falo que é bem complicado para um professor, um pedagogo, que trabalha com todas as disciplinas, ele ter a capacidade entre aspas, porque tudo a gente pode buscar, mas às vezes é muito difícil saber tudo, inclusive a geografia. E eu sempre digo o seguinte, tem muitas e muita gente que diz, dar aula de geografia é muito fácil. É muito fácil ler. É muito fácil ler, mas dar aula de geografia, mostrar a criação de Deus e fazer com que o aluno entenda, não é tão simples. Porque você pode cair no risco de ser simplesmente um professor comum dentro de uma escola cristã, onde você deve ser o diferencial para o seu aluno. Uma das coisas que muitas vezes nós temos, eu particularmente observo isso há pelo menos 8 anos, que eu estou aqui em Maceió dando aula na escola João Calvino, eu tenho percebido isso ao longo do tempo, que muitas vezes é negligenciado o ensino da geografia, sem intenção.
Tipo, tem uma atividade das mães, vamos pegar aquela aula, a gente vamos adaptar ali e tal. Por que não se tira uma aula de matemática? Por que não se tira a aula de português? Mas sabe por quê? Porque muitas vezes nós mesmos não damos a real importância da disciplina para a glória de Deus. Muitas vezes, por simplesmente a gente sentir uma dificuldade, a gente não dá a real importância. Por quê? A gente vai ver nos próximos slides que Deus nos dá essa função de mordomo, e essa função de mordomo é de cuidar da sua criação. Nós não somos donos, mas Ele nos confia o cuidado. E esse cuidado também tem a ver diretamente com passar para novas gerações o cuidado com a terra, e que muitas vezes nós negligenciamos em nossas aulas, por não ter o conhecimento devido, por não buscar o conhecimento devido, ou muitas vezes não pedir ajuda dentro da própria escola. Não pedir ajuda, porque é muito fácil a gente trabalhar a geografia de uma forma prática. Esse ambiente, ele é totalmente propício. Eu poderia pedir para que vocês olhassem para um lado, e aqui vocês vão ver diversas situações onde mostra. Eu lembro quando eu cheguei aqui no primeiro dia, eu vi diversas pessoas reclamando. Mas por que tem muita lama? Por que tem muito isso? Por que tem muito aquilo outro? Vamos pensar um pouquinho? Tem lama por quê? Porque choveu. E essa chuva que fez esse verde lindo brotar aqui. Se não tivesse chuva, isso aqui estava tudo seco. O alimento que nós comemos, que Deus nos concede, também vem através dessa chuva. E é como eu sempre digo para os meus alunos, a criação de Deus ela é perfeita. Deus não criou o homem para depois criar água. Deus criou a água, depois veio o homem porque era uma necessidade. O homem, a obra-prima da sua criação, que é um livro muito simples, muito básico, que nós trabalhamos na escola João Calvino no 5º ano. 5º ano, ensino fundamental. Como vocês podem ver, é um livro de princípios da religiosa e ética, mas logo na cara dele aqui vocês vão ver um globo, né? Um símbolo de um globo. O primeiro capítulo desse livro, e ele se torna muito interessante porque é um livro que você pode adaptá-lo tranquilamente para dar aula junto com geografia, para dar aula junto com ciências, fácil. Aqui você tem quem é o dono do mundo. Quem é o dono do mundo? Segundo capítulo, cuide da natureza. Terceiro capítulo, cuide dos animais. Quarto capítulo, cultive e cuide da terra. Então, se nós pararmos para observar, nós estamos falando diretamente nesse simples livro, com falas totalmente simples, que qualquer um pode entender. Mas aí eu volto àquela situação. Não é apenas você ler. Se você só ler, você vai ser igual a qualquer um outro. E Deus não estará sendo representado da forma que deve ser. Porque não é simplesmente, muitos falam, mas o fulano é muito bom em geografia porque ele sabe as capitais. A gente na universidade, a gente nem aprende as capitais porque esse é princípio básico. É como saber somar, subtrair numa universidade de matemática. Isso não é a geografia. Mas principalmente numa escola cristã, nós precisamos entender que a geografia é o nosso aluno entender que Deus é o Criador e que mantém tudo. Mas Deus, Ele também nos dá uma ordem que é de zelar, cuidar do seu aluno. O seu aluno está sabendo disso? O seu aluno está conseguindo entender isso através das suas aulas? Vamos ver adiante. Deus é o dono do mundo. Algumas aplicações. A primeira coisa que nossos alunos precisam saber é que Deus é o Criador e mantenedor de tudo neste mundo. Todas as coisas foram feitas por Deus e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. Eu estava nas minhas aulas, eu dou aula na Escola João Calvino ao 5º ano, mas também na rede pública eu sou professor em Messias. Há alguns anos eu dou aula exclusivamente aos 9º anos na escola. E tendo uma palestra lá de alguém de ciência, alguém chegou lá e disse o seguinte: olha pessoal, a água ela é um bem não renovável. Então, eu nem estava prestando tanta atenção, mas isso entrou no ouvido e eu levantei a cabeça. A água é um bem não renovável. Se você diz que a água é um bem não renovável, e se por acaso você não tem o conhecimento e escuta alguém que tem uma certa autoridade falar isso, você vai acreditar. Você vai acreditar.
Porque muitas vezes a gente tem medo de confrontar alguém que nós acreditamos que tem uma certa autoridade. Mas se a água é um bem não renovável, a criação de Deus é imperfeita. Porque se Deus não mantém a sua criação, ela pode ser considerada imperfeita. Né? Então nós temos que ter cuidado com isso, porque na verdade a água é renovável. A água é totalmente renovável, porque Deus criou e mantém tudo, apesar do nosso pecado. Deus criou esse ambiente aqui, como nós podemos ver, um verde perfeito, que muitas vezes, a maioria chegou aqui, que ambiente lindo. Parece algo anormal, mas isso era para ser o normal do planeta. E muito do que acontece hoje é simplesmente porque nós não tivemos a consciência devida, o aprendizado devido, as gerações não passaram o correto dos cuidados que nós devemos ter com a criação de Deus. Sabemos que as escolas cristãs elas são muito poucas com relação ao todo que existe no mundo, no Brasil, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Continuando aqui, que tudo pertence a ele. O nosso aluno precisa entender, através da disciplina de geografia, que tudo pertence a ele. E quando a gente diz tudo mesmo. Tudo mesmo. Tudo pertence a ele. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. O mundo e os que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Dessa forma, nossos alunos, além de conhecer o Criador e toda a sua criação, saberá também que Deus nos dá o papel de mordomo nessa terra. Volto a dizer, o mordomo, ele não é o dono. O mordomo, ele recebe a confiança do dono para cuidar. Se você não cuida, você está sendo um mordomo infiel. Nós estamos sendo fiéis com Deus, através do ensino com nossos alunos em sala de aula. Anderson perguntou para vocês, a partir de que momento, eu já escutei muitas vezes o seguinte, mas por que, olha, em primeiro, segundo ano está falando lá da família, está falando do bairro, quantas pessoas não sabem aqui onde é direita e esquerda? Né? Porque tem determinadas pessoas que se pedir uma informação na rua, olha, eu quero chegar em tal local, aí a pessoa diz, entra à esquerda, ela entra à direita. Porque não tem a noção exata do que é esquerda e direita, né? Não é importante falar do bairro, porque um bairro faz parte do processo de urbanização. Cuidado com o ambiente que você vive. Um processo de urbanização mal cuidado vai trazer diversos impactos para a sociedade, como nós temos hoje, iremos ver um pouco mais à frente. Deus criou e sustenta. Deus criou tudo e continua sustentando, apesar do nosso pecado, a nossa ganância. Homem, o dever do homem, a ordem que Deus deu ao homem, cultivar e zelar. A nossa função de mordomo, a ordem de Deus, cultivar e guardar. Gênesis 2,15, né? Toda a criação foi afetada pelo pecado do homem. No entanto, a ordem de Deus não acabou. Isso é fundamental, porque é muito comum a gente escutar, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos lembrando a cada dia das nossas aulas de geografia, da disciplina que apresenta claramente a glória de Deus, o poder de Deus. Nós estamos fazendo realmente isso, a ordem de Deus não acabou. Nós precisamos ensinar aos nossos alunos, através dessa disciplina, que a ordem de Deus de cuidar, ela continua. Se está faltando alimento, é por causa da ganância do homem. Se a terra está aquecendo demais, é por causa da ganância do homem. Para que você tenha ideia, muita gente diz o seguinte, mas porque as árvores são fundamentais para o oxigênio. Vocês sabiam que a maior parte do oxigênio que nós respiramos não vem das árvores, mas das algas marinhas? A maior parte do oxigênio que nós respiramos, ela não vem da árvore. Só que as árvores, elas têm outras funções importantíssimas. Para aqueles que ainda não têm o conhecimento, a terra não aquece de cima para baixo. A terra aquece de baixo para cima. Quanto mais descampado é o ambiente, mais calor se faz. Não é à toa que no sertão faz tanto calor de dia, mas faz tanto frio à noite. Por quê?
O sol aquece a terra libera a temperatura e fica muito quente. Então a árvore ela tem uma função de resfriar a terra através da sombra. A árvore ela tem uma função de jogar líquidos para a atmosfera, que também traz a chuva. Né? Para que vocês tenham noção, na floresta amazônica, né, que é uma das maiores do planeta, uma única árvore pode lançar até 200 litros de água na atmosfera por dia. Por isso que é muito comum na região norte, principalmente Amazonas, Pará, todos os dias cai pancadas de chuva, 10, 20 minutos, muito fortes. Por quê? Porque essa água está sendo lançada. Se você não tem árvore, você pode se prejudicar. Aí muitas vezes, né, as pessoas dizem, e Deus? E você? E nós? Estamos cumprindo com o nosso papel? Nas nossas salas de aula, nós estamos mostrando para os nossos alunos, de forma que eles entendam que Deus criou, Deus mantém, mas nós temos a ordem de zelar. Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês, para que a partir desse momento a gente possa ter um olhar diferenciado, não apenas para a geografia, mas para todas as áreas numa sala de aula. Porque é real, aqui nós estamos tratando sobre isso, e é real que as disciplinas elas são muitas vezes negligenciadas, e se a gente analisar um pouquinho até pelo próprio governo, né? Já está aí o novo ensino médio que você pode escolher, e você faz isso e você faz aquilo outro. E é claro que os alunos eles sempre vão optar para eles é mais agradável e tudo mais, isso requer uma grande discussão. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que nós temos uma ordem e precisamos seguir com ela. Não é aceitável que numa escola cristã a gente negligencie o ensino, principalmente da criação de Deus, mostrando que Deus fez tudo para que nós pudéssemos desfrutar e nós mesmos estamos destruindo, muitas vezes por falta de conhecimento. Né? O próprio pecado no coração faz com que a gente esteja destruindo tudo. Nossos alunos precisam entender que Deus é o dono da terra, mas nós somos responsáveis através da ordem de Deus por cuidar e preservar. Em Romanos 8, 22, podemos observar que a criação geme e sofre. Isso está lá muito claro. A criação geme e sofre. Mas ela geme e sofre por causa da nossa negligência. Um cuidado que nós não temos, sabe? É claro, como eu falei logo no princípio, é bem complicado para um pedagogo ele saber tudo. É bem complicado. Eu sempre costumo, quando eu estou conversando com a coordenadora, que está ali, Raquel, eu sempre falo para ela, eu digo, olha, muitas vezes eu fico imaginando como um pedagogo ele consegue pegar uma turma de 5º ano, se ele não tiver conhecimento de matemática e ele vai lá dar tudo de fração. Complicado. Porque eu também sou pedagogo e ninguém me ensinou nada de matemática na pedagogia. Ninguém. Me ensinou como lidar com a criança, me ensinou como fazer isso, me ensinou como fazer aquilo. Mas ninguém ensinou geografia, ninguém ensinou matemática, ninguém ensinou português. Ou você sabe, ou você não vai conseguir passar para o seu aluno. Só que você pode buscar, principalmente através da própria palavra de Deus, que está aqui muito claro para nós, a ordem que ele nos dá. Então, por que nós estamos negligenciando isso? Né? Então aqui diz, a nossa função de mordomo, né? Ordem de Deus, cultivar e guardar, Gênesis 2,15, toda a criação foi afetada pelo pecado do homem. No entanto, a ordem de Deus não acabou. Nossos alunos sabem disso? Nossos alunos, eles estão sabendo que esta ordem de Deus, ela continua? Estão sendo instruídos para assumir tal responsabilidade através das nossas aulas? Nossos alunos, eles estão compreendendo, quando eles estão saindo da sala de aula, eles estão compreendendo que é muito mais do que jogar um pedaço de papel no chão? Eles estão entendendo o porquê você deve preservar uma árvore através das nossas aulas? Então, essa é a reflexão que eu estou trazendo para vocês, para que a gente possa ter esse cuidado em nossas salas de aula. Não é apenas geografia, é a glória de Deus. Não é a geografia, a disciplina que foi dada ao nome por alguém.
É a glória de Deus, o poder de Deus que está se mostrando, mas muitas vezes nós não estamos trabalhando isso da forma devida com nossos alunos. Aí aqui a importância da geografia nas séries iniciais, como o Anderson tinha falado. A geografia, a criação de Deus, o mostrar do poder de Deus, ele pode ser desde os primeiros momentos. Desde os primeiros momentos. Toda a criação existe para louvar a Deus e dar-lhe glória. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4:11. E em Salmo 148, 12, 13, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e os céus. O que pode ser considerado mais importante para ensinar e aprender em geografia? O que a gente poderia imaginar? Aí eu coloquei aqui algumas situações. Será a hidrografia? Relevo? Clima? Vegetação? Localização? Economia? Urbanização? População? Família? Temos alguns versículos aqui que, se possível, eu gostaria que cada pudesse abrir em alguns desses para que a gente pudesse ler rapidinho. Mas pode ser aí Salmo 24:1, Ageu 2:8, Salmo 50, 10, 12, Oséias 2:8, 1 Crônicas 29, 13 e 16. E a questão é, o que pode ser considerado o mais importante para ensinar? Nós já sabemos que temos que ensinar. O que é mais importante? Por favor, na ordem aí, se possível, ou pode ser sem ordem. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24. O próximo. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 50, 10 a 12. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares, sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pulavam no campo. Se eu tivesse fome, não te daria, pois o mundo é meu e tudo que nele contém. Próximo. Ela, pois, não soube que eu é quem dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. 1 Crônicas 29, 13 e 16. Agora, pois, o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? A quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, te damos. Porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos, como foram todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há permanência. Ó Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar, numa casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. O que pode ser considerado o mais importante para ensinar a aprender em geografia? Tudo. Exatamente tudo. Aqui você tem alguns exemplos muito simples. Economia, clima, relevo, hidrografia, a localização que não dá para ver muito bem, mas é a da própria Pé de Pinhão, porque tanta gente não conseguiu chegar aqui fácil. Né? A família, vegetação, urbanização. Uma imagem que eu achei até bem interessante, que não dá para ver tão bem, mas isso daqui é uma grande cidade com uma lata de sujeira sendo lançada em um rio saindo no mar. Então muita gente diz, mas e o que é que tem a ver a urbanização com a criação de Deus? O processo de urbanização
mal feito, ele está também destruindo rapidamente toda a criação de Deus, poluindo, inclusive, como eu falei para vocês, os oceanos, onde nós temos as algas marinhas, que são responsáveis por mais da metade do oxigênio que nós respiramos. Nós temos essa questão do clima, que eu também citei para vocês. Como vocês podem ver, um lado seco, um lado verde, com uma árvore no meio, simbolizando a importância de uma árvore. Uma árvore, né? Deus criou os vegetais. Então, uma árvore... Vocês já perceberam, para quem costuma aqui, quem é da região, claro, viajar para Caruaru, Garanhuns, que tem um local quando a gente começa a subir o Planalto da Borborema, que talvez alguém nunca nem escutou falar no Planalto da Borborema, mas quando você começa a subir, você tem ali o Planalto da Borborema, que é o maior planalto que nós temos no Nordeste. E é uma coisa muito interessante. Você, de um lado, está tudo verde. Quando você atravessa, parece que faz o retorno numa montanha, do outro lado está seco. Né? Então, vejam só. Só que, por que um lado está verde e por que o outro está seco? Primeiro, as nuvens elas não conseguem ultrapassar por causa da altitude, elas vão subir e vai despejar água por causa da pressão. Então, um lado vai ficar verde. Essas nuvens, quando chega do outro lado, elas já estão com pouca chuva, então o solo fica seco. Só que até isto é importante, porque aquele tipo de solo tem vegetais específicos, aquele tipo de solo tem criação de animais específicos, e até mesmo isso é importante. E nós precisamos ter este conhecimento para ensinar para os nossos alunos. Não é apenas você chegar para o aluno e dizer, olha, porque o povo do sertão está sofrendo. Não. O que acontece? Aonde está Deus ali? Onde estão os cuidados de Deus e por que aquilo existe? Né? Ah, mas porque, olha, em muito lugar do mundo já não existe mais água. Sempre foi assim. Se a gente parar para ler a Bíblia aqui, Antigo Testamento, a gente vai ver diversos exemplos de locais que não tinham água, que as pessoas iam para ali e para aqui em busca de água porque era deserto. E se a gente pegar os mapas que existem nas próprias Bíblias, nós vamos ver que os locais de hoje são os mesmos. Né? Algumas modificações ali e aqui, mas são os mesmos locais. Locais que tem mais água, locais que tem menos água. No Brasil, nós temos o maior índice de água líquida do planeta. No entanto, é o país do planeta que mais se polui a água. Que não há uma consciência de cuidado. Se a gente chegar nas grandes cidades, você não tem um único rio, uma única lagoa que sirva para que aquela água possa chegar em nossas casas e ser utilizadas. Eu não sei se vocês perceberam, mas a água que a gente utiliza aqui, ela vem de um riacho, diretamente de um riachozinho, que tem ali embaixo, que tem uma nascente bem próxima, e essa água vem diretamente para cá, que é a água que a gente toma banho. Essa água. Mas talvez se a gente chegar na cidade mesmo ali, essa mesma água ela já não tem mais essa utilidade, porque ela já esteja poluída. Aqui em Maceió, os alunos ficam muitas vezes impressionados quando a gente diz que o Salgadinho é um riacho. Que um dia alguém tomava banho nele, que pescava nele, porque hoje é um esgoto mesmo. Para quem não conhece, eu mesmo, quando cheguei em Maceió, eu achava que aquilo ali era simplesmente um esgoto. Mas depois, pela saída e tudo mais, você começa a perceber que aquilo era um rio. Né? E, inclusive, ele mesmo, em suas nascentes, ainda é limpo, mas ao chegar na cidade, está do jeito que está. Então, nós temos que entender que aí é que está. O processo de urbanização está totalmente ligado aos cuidados com a criação de Deus. É fato que a cada dia nós precisamos nos policiar enquanto professores, aqueles que trabalham com todas as disciplinas numa sala de aula. Se nós temos uma necessidade, buscar, pedir ajuda, porque nós não podemos deixar que a criação de Deus ela seja destruída como está sendo, de braços fechados e está tudo bem. Acabar, pessoal, com essa história de não, nós temos uma atividade diferenciada, então vamos tirar tal aula e tal aula. Porque tudo é importante. Tudo. Eu poderia aqui especificamente falar, vamos acabar com isso, de que porque a gente vai ter uma atividade que é muito importante para a escola, então vamos tirar uma aula de geografia. Então vamos tirar o ensinamento do poder de Deus? Vamos tirar de nossos alunos o conhecimento sobre o poder de Deus? Porque Deus ele se apresenta em tudo e nós não podemos abrir mão disso.
Nós vamos deixar de falar da família. Eu já escutei várias vezes. Mas porque o livro está lá falando de família, a família que está sendo afetada dia a dia. E a gente vai deixar de falar sobre a importância e o que é certo na família. Porque parece ser um assunto que todo mundo sabe. Sabe mesmo? Como é que está o planeta hoje? Como é que estão as famílias hoje? Como é que estão as nossas escolas hoje, com as famílias que nós temos dentro da própria escola, que muitos problemas que nós temos é justamente por famílias desestruturadas. Então nós vamos deixar de falar de família, vamos pular isso. Porque isso aqui, todo mundo sabe que a família é o pai, a mãe, mas o que é que o mundo está ensinando que agora? Mas não, agora é mãe, mãe, agora é pai, pai. Então a gente vai deixar de falar da família, né? Porque é um assunto que todos sabem, e a gente vai deixar de falar de vegetação, porque a gente sabe que todos sabem o que é uma árvore, todos sabem o que é uma grama. A gente vai deixar de falar da economia, né? Porque a economia está ligada diretamente à ganância do homem. Ela está ligada totalmente à ganância do homem, a ganância do homem que destrói tudo que nós temos ao nosso redor, em busca de dinheiro. Claro, outros fatores, né? A questão do relevo, que interfere diretamente no que eu citei, a chuva que cai de um lado, que um lado é seco, que o outro lado é verde. Então, tudo isso nós precisamos ensinar para o nosso aluno e mostrar onde Deus se apresenta nisto tudo. Bom, eu queria finalizar apenas lendo para vocês. Finalizar a minha parte, porque Anderson continua. Eu queria finalizar apenas o que o hino 41 do nosso inário das igrejas reformadas diz. Senhor, que grato é perceber a natureza te louva, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, apraz-me meditar em tuas sábias criações, os montes, céu e o mar. O mundo é teu, ó Pai, as aves na amplidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tuas são. O mundo é teu, ó Pai, em tudo posso ver, até na folha farfalha percebo teu poder. O mundo é teu, Senhor, jamais me esquecerei que, embora exista o erro e o mal, de tudo és grande Rei. O mundo é teu, Senhor, vieste aqui morrer, mas tu venceste e voltarás do mundo o céu fazer. Como últimas palavras, que possamos entender e refletir sobre nossos ensinos na sala de aula. Precisando, a gente precisa também buscar ajuda. E aqueles que têm uma facilidade maior, se demonstrar abertos a ajudar para facilitar o acesso de todos. Porque a gente não pode, de maneira nenhuma, negligenciar o poder de Deus em tudo que está ao nosso redor. Gostaria de perguntar aqui, quem ensina geografia? Ensina. Mesmo não sendo formado, mas quem ensina geografia? Não, a matéria, né? A disciplina, sim. Quem ensina a disciplina de geografia? Ensina a disciplina de sala geografia. E Maceió todo, então levanta a mão. As
Não específica não, né? Mas no primeiro ano do ensino fundamental é fácil. Então todos os professores que trabalham no infantil e também no Fundamental 1, eles, por ser um professor só na sala de aula, eles ensinam, né, a disciplina de geografia. E muitas vezes, até por falta de conhecimento sobre a disciplina, ou até mesmo por um histórico de não ter tido na sua vida acadêmica a orientação correta sobre a disciplina, acabam negligenciando, né, esse ensino que, como nós vimos, é uma disciplina muito importante, principalmente porque fala sobre a criação de Deus. Nós vimos que a definição de geografia é escrever sobre a terra, né, as palavras que formam a palavra geografia. E o que está escrito na terra é a criação de Deus. E é um dos modos como nós conhecemos ao nosso Deus. Então é importante nossos alunos aprenderem sobre a geografia, seja qual for o assunto, né? Não negligenciar nenhum assunto, pois todos os assuntos são importantes e apontam para um Deus Criador. Então, mas antes de fazer uma relação com alguns assuntos, alguns versículos bíblicos que a gente pode usar na sala de aula para falar com nossos alunos sobre determinados assuntos, eu gostaria de ver aqui com vocês, né, sobre o que os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles falam sobre o ensino da geografia, né, porque a gente pode ver que há conteúdos específicos para cada série, né, principalmente o infantil ao 5º ano. Né, no ensino infantil são determinados assuntos, e à medida que vai passando do primeiro para o segundo, terceiro, quarto, os assuntos eles vão mudando aos poucos. A gente vai ver isso e também como a gente pode fazer nossos alunos verem Deus em determinados conteúdos. Porque a gente pode ir em um bairro, como a gente pode ver, né, a criação de Deus num bairro, né, ver Deus como Deus criador num assunto sobre bairro, sobre ruas, né, sobre família. Então primeiro vamos ver aqui rapidinho o que os PCNs eles falam sobre o ensino da geografia nas séries iniciais e no ensino fundamental 1. Então, o estudo da geografia, segundo os PCNs, deve abordar principalmente questões relativas à presença e ao papel da natureza em sua relação com a ação dos indivíduos, dos grupos sociais, de forma geral da sociedade e na construção do espaço geográfico. Para tanto, a paisagem local e o espaço vivido são as referências para o professor organizar o seu trabalho. Então a gente pode ver aqui que ele tem alguns grupos de assunto que são trabalhados no ensino da geografia nessas séries, né? Como o papel da natureza e a relação do homem com a natureza, os grupos sociais, família, escola, também a relação com a sociedade, comunidade, bairro, e como a sociedade ela vem construindo esse espaço geográfico ao longo dos anos. Então isso é um pequeno resumo, mas a gente pode ver aqui mais ou menos em cada série. No ensino infantil, a geografia, segundo os PCNs, ajuda o aluno a conhecer o meio social em que vive. A gente pode ver, olhando um livro do ensino infantil, que ele fala muito sobre a família, sobre a escola, a comunidade, o bairro, mas o meio social em que a criança ali está inserida. Quando a criança sai do ensino infantil e vai para o fundamental já no primeiro ano, o assunto ele já começa mais a se aprofundar, né? A geografia no primeiro ano, desenvolver as capacidades do aluno e ajudá-lo a expressar-se de forma crítica diante dos problemas sociais, conhecer seu meio social, descobrindo a existência de realidades diferentes, a entender os fatos geográficos relacionados ao lugar em que vive. Então a gente pode ver que saiu do meio social e a criança já começa também a entender um pouco dos eventos geográficos que existem, né? Chuva, calor, temperatura. No segundo e terceiro anos são bem parecidos os assuntos. Tanto é que o PCN ele junta as duas séries e fala sobre o que a geografia ela deve abordar nessas duas séries, né? Então são abordados conteúdos que, como já mencionamos, parte da experiência do aluno, de sua vida pessoal, do espaço de sua casa, de sua escola, de sua rua, de seu bairro, de sua comunidade. Esses temas pretendem desenvolver a princípio conceitos de identidade e depois de grupo social, culminando nos estudos das paisagens e suas transformações. Então, bem parecido com o que a gente vê no primeiro ano, mas é mais aprofundado, né? Tem mais aprofundamentos no segundo e terceiro anos.
Já o quarto e quinto ano, eles, né, já saem mais já abrange mais os espaços estudados, né, como município, como estados, estuda mais sobre o Brasil, regiões, clima do Brasil, relevo, né, os aspectos físicos do país brasileiro. Então, a gente pode ver que há uma sequência, né, o que os PCNs falam sobre o ensino da geografia. Né? Ensino infantil é uma coisa, e a partir dos primeiros anos vai evoluindo, né, até chegar num estudo mais amplo, como os aspectos do território brasileiro. O que eu quero mostrar aqui a vocês agora é uma relação entre alguns assuntos com a palavra de Deus. Analisando alguns livros de geografia, né, o que eles trabalham, né, eu dividi esses conteúdos em alguns tópicos, e assim também eu coloquei alguns versículos que podem ajudar, né, os professores a relacionar e a mostrar aos nossos alunos a mão de Deus nesses assuntos, ou seja, em toda a geografia. Não apenas nos assuntos que envolvem a natureza, mas também em outros assuntos que não envolvem a natureza, mas que a palavra de Deus, né, a mão de Deus também está ali presente, e aquele assunto deve ser estudado, deve ser ensinado aos alunos, para que eles possam ver também um Deus Criador em determinados conteúdos. Então, olhando o que os parâmetros falam, né, de cada turma, do ensino infantil e também do Fundamental 1, a gente pode ver que, como já vimos, no ensino infantil, ele fala muito sobre relacionamentos sociais, né, a família, a escola, a sociedade. Então, a família, né, tem Gênesis 2:18 que diz o seguinte: e diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então a gente pode ver aqui que Deus ele está instituindo a família. A família ela é uma instituição de Deus. Também tem o Salmo 127, que fala sobre a questão de filhos, que filhos são heranças do Senhor. O que é uma herança? Herança é algo que a gente recebe, né, e deve cuidar para depois devolver. Então nossos filhos, eles são heranças do Senhor para nós devemos criá-los, educar no caminho do Senhor, para que quando eles estiverem grandes, eles possam também servir a Deus e assim também educar seus filhos nos caminhos do Senhor. E por que é tão importante hoje a gente falar sobre, ensinar nossos alunos sobre a questão da família? Como ontem à noite nós discutimos aqui vários pontos, um dos pontos foi a ideologia de gênero. Também tem a questão do homossexualismo que está, né, sendo bastante ensinado nas escolas, de que uma família não precisa ser necessariamente pai, mãe, filhos, né? Pode ser mãe, filhos, pai, filhos. Então nossas crianças já devem ser ensinadas que a família ela é uma instituição de Deus, que Deus criou o homem e a mulher, para que juntos formassem assim a família. Formassem assim a família e cada um tem o seu papel dentro da família. Então, muitas vezes, né, os professores eles pulam esses assuntos, achando que não é importante. Mas vejam quão importante é nossa criança lá no Jardim 1 aprender de que a família ela é uma instituição de Deus, e que a família é formada por pai, pela mãe e por eles. Também tem a escola. A escola também ela é um assunto que é trabalhado, onde os alunos ele aprende, né, as repartições da escola, uma sala de aula, uma secretaria, o papel do professor, do diretor, da secretária. Mas também, dentro do assunto de escola, os alunos eles podem aprender, como diz Êxodo 20:12. Alguém sabe que versículo é esse, sem olhar na Bíblia? Êxodo 20 é o mandamento, né? E o versículo 12 é o quê? Quinto mandamento, honrar pai e mãe. Que não se refere apenas, né, ao pai e à mãe, mas, como sabemos, a todas as autoridades que Deus colocou sobre nós. Então, as crianças também elas devem ser ensinadas de que, além de conhecer os aspectos físicos da escola, o papel de cada funcionário, deve aprender também que elas devem honrar a seus professores e a todos os funcionários da escola. E isso, infelizmente, é algo que está sendo negligenciado, porque a gente vê
nas escolas, né, muitos alunos rebeldes que não respeitam professores, não respeitam o diretor, não respeitam até a né, que faz a limpeza, porque não tem esse ensinamento, né, de que eles devem honrar as autoridades. E também tem Mateus 22:39, que fala sobre o resumo, né, dos mandamentos do Senhor, amar o próximo como a si mesmo. E que também é importante os alunos saberem disso para poder assim também respeitar os seus colegas. Não só o professor, mas também respeitar o colega que está ao seu lado estudando com ele. Também tem a questão da sociedade, né? Também o mesmo versículo pode ser aplicado no estudo sobre a sociedade, a comunidade, onde os alunos eles devem aprender que devem amar o seu próximo, né? E também respeitar, né, todo, e como até foi falado aqui, quem é o próximo, né? Podemos até usar a parábola do bom samaritano. Que o próximo não só é aquele que está aqui junto conosco, mas até uma pessoa que nós não conhecemos e precisa de uma ajuda, nós também devemos assim ajudá-lo. Então isso é no ensino infantil, onde a gente vê que esses assuntos são mais trabalhados. Olhando os assuntos nos livros de 1º ao 5º ano, né, se eu fosse colocar todos os assuntos, a gente ia passar a tarde todinha aqui, não ia dar tempo, mas eu dividi algumas áreas, né, a gente analisando, uns assuntos é orientação e representação. Né. Orientação tem a ver com as direções, né, norte, sul, leste, oeste, também olhando os astros para se orientar. E a representação tem a ver com como a superfície da Terra ela é representada. Pois desde o primeiro ano a gente pode ver que tem lá uma figura no livro do aluno de um bairro com as ruas. Não tem ainda um mapa de uma cidade ou um mapa do país. Mas a gente pode ver que já tem aquela figura de um bairro, né, com as ruas delimitando os bairros. Então isso já é uma representação da superfície terrestre. E também a gente pode usar alguns versículos que ajudam os alunos a entender, né, e também a ver Deus ali naqueles assuntos. Então, na criação, né, no 4º dia, Deus ele criou os astros, né, o Sol, a Lua, também as outras estrelas. E esses astros eles foram criados para servir de orientação ao homem. Alguém pode ler aí Gênesis 1:14-19. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Foi Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Então vejam aqui que Deus ele nos deu, né, criou o sol, a lua, as estrelas, para servirem também de orientação para o ser humano. Porque antes de existir a bússola, antes de existir os instrumentos de navegação, de orientação, o ser humano ele se localizava, se orientava pelos astros, pelo sol, pelo caminho do sol que o sol fazia no céu, também da lua, algumas constelações. Então é importante nós alunos saberem disso, que até chegar hoje ao GPS, ao aplicativo que temos nos nossos celulares, né, o ser humano ele já se orientava pelos astros, que Deus criou para isso. Uma das funções dos astros foram essas: ajudar o homem a se orientar na superfície. E também Gênesis 8:22, né, que logo após o dilúvio, né, Deus ele falando a Noé, né, ele fala também sobre a questão do movimento da terra, né, que nunca vai deixar de ter calor e frio, verão e inverno, dias e noites. Então também ao tratar sobre a questão do movimento do nosso planeta, podemos ver que Deus também ele tem a mão de Deus ali, né? Deus ele também ele fez esse movimento para que houvesse a sucessão de dias e noites e também houvesse a sucessão de estações, para que assim a vida na Terra
ela pudesse se desenvolver. Outro assunto que podemos relacionar à palavra de Deus é sobre a questão de mapas de delimitação de área. Alguém pode ler aí Atos 17, 26? De um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, os habitantes ordinários e os limites da sua habitação. Você pode perguntar, como é que eu posso relacionar o assunto de bairro com a palavra de Deus? Vejam aí, Deus, né, Ele que delimitou as nações, então os limites também foram criados por Deus. Então o limite de um bairro, né, de uma cidade, de um país, de um estado, tudo aquilo ali é a mão de Deus. Deus também está envolvido ali, porque como diz o versículo 26 que acabaram de ler, né, ele fixou, né, previamente os limites de todas as habitações. Então aquilo ali já estava previamente estabelecido, né, aqueles limites que hoje existem dos países, pode ser de um bairro, de uma cidade, de um município. Outra coisa, as paisagens, né? Então a gente pode ver que todos os livros do 1º ao 5º ano falam muito sobre a questão de área urbana, área rural, o campo, a cidade. Então podemos juntar esses assuntos e ver que as paisagens, também as paisagens estão relacionadas com a palavra de Deus. Porque quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30, né, Deus está dizendo ao homem que aquelas plantas ali que foram criadas poderiam servir para ele como alimento. Né? O homem poderia usar aquelas plantas como alimento, como abrigo, como prazer, uma forma de lazer. Então as plantas elas foram dadas por Deus ao homem, não aleatoriamente, mas para que pudesse servir ao homem a um propósito. Né? Também, em Gênesis 12,15 fala que somos despenseiros da terra e temos responsabilidade de cuidar dela, como o Robson falou, né, em sua palavra, né, que nós somos mordomos e temos esse trabalho de cuidar do nosso planeta. Então nossos alunos também precisam saber disso. Né? Em Gênesis 2,15 fala sobre que Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele, né? Para cultivar, para zelar do jardim do Éden. Também a gente pode, quando fala sobre a questão da poluição, da destruição da vegetação, né? Nossos alunos eles podem ver que isso é uma consequência do pecado. Gênesis 3, 17 e 19, alguém pode ler? Porque deste ouviste da voz da tua mulher, comeste da árvore, eu fiquei e ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Comerás a erva do teu campo. O suor do teu rosto comerás teu pão até que te tornes da terra. Porque dela foste tomado, porque és pó e ao pó tornarás. Então as condições atuais que os ecossistemas se encontram hoje no nosso planeta é consequência do pecado do homem, como nós podemos ver aí nessa passagem bíblica. A partir do momento que o homem pecou, né, então a terra começou a gemer por conta desse seu pecado, começou a ser destruído. E o versículo 19 diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então a partir daquele momento o homem tinha que trabalhar, tinha que cultivar a terra, e assim já tinha que destruir algum ambiente para poder assim plantar o seu alimento, criar seus animais. Também tem os aspectos físicos, né, relevo, hidrografia e clima, principalmente nas turmas de quarto e quinto ano, fala muito sobre esses assuntos, né, o relevo brasileiro, o clima brasileiro, a hidrografia. E o Salmo 95, versículo 4 e 5, são bons versículos que podem nos ajudar em nossas aulas a mostrar aos nossos alunos que Deus também ele é o criador de tudo isso, do relevo, da hidrografia, do clima. Também o ciclo da água. O ciclo da água aqui, como eu falo, é a questão da chuva. Né? A chuva também ela faz parte da criação de Deus. Alguém pode ler Eclesiastes 1:7? Todos os dias correm para o mar, e o mar não se enche. O lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Então a gente pode ver aí o ciclo das águas, né? Onde Deus ele criou esse ciclo
justamente para que a água ela pudesse sempre estar sendo dada ao ser humano, porque a água vai para o mar, evapora, condensa lá no céu, depois vem para o continente, então precipita, cai novamente num rio, lençol freático, esse lençol freático, esse rio corre para o mar evapora, então fica sempre esse ciclo da água. Então nossos alunos também podem conhecer a criação, né, através desse versículo. Tem a parte de climas também, onde já foi falado, Gênesis 8:22, onde fala que sempre haverá, né, climas frios e quentes, verão e inverno. Então Deus também está relacionado a esse assunto sobre climas. Também a gente pode ver aqui atividades econômicas. As atividades econômicas elas podem ser também abordadas a questão das profissões. Em alguns livros tem um assunto sobre profissão e muitos professores às vezes até não relacionam com Deus. Mas Deus ele é autor do trabalho. Então, como autor do trabalho, ele também é autor das profissões. E toda profissão deve ser feita para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 diz que tudo aquilo que fazemos deve ser para a glória de Deus. As coisas mais simples devem ser, quanto mais o nosso trabalho. E Deus, ele é autor do trabalho quando ele lá em Gênesis 1:28-31, ele deu mandado ao homem de cuidar do paraíso, de cuidar da criação, de zelar. Então aquele ali foi o primeiro trabalho que o homem teve. Então Deus, ele instituiu o trabalho ali. Mas naquele momento, Deus instituiu o trabalho. Só que por conta do pecado, o trabalho se tornou algo enfadonho e árduo. Mas mesmo assim, nós somos chamados a tudo que fomos fazer para a honra e a glória de Deus. Então, vejam que para cada assunto, né, nós podemos encontrar versículos que relacionam a Deus e com a sua criação. Então, para finalizar aqui, temos uma frase. Então, tanto a terra quanto os céus falam de Deus, e o grande mundo natural não passa de outra Bíblia, que encaderna e envolve a Bíblia escrita. Pois a natureza e a graça são uma coisa só. A graça é o coração da flor e a natureza as pétalas que o cercam. Então, essa frase foi tirada do livro Enciclopédia das Verdades Bíblicas, não tinha o autor, e que vocês professores possam, a partir desse momento, ver a geografia com outros olhos, não meramente como uma simples disciplina decorativa, mas uma disciplina que em seu conteúdo expressa a criação de Deus. E a criação de Deus é um dos modos como nós podemos conhecer a Deus. Então, se a gente negligencia esse ensino, estamos negligenciando o ensino sobre Deus a nossos alunos. Então, estamos pecando quando nós fazemos isso. Então, que Deus abençoe vocês e dê capacidade e sabedoria para aplicar a sua palavra em todas as aulas que vocês forem fazer, especialmente na área de geografia.